Olá, estudantes da Escola Estadual Augusto Krug Neto. Aqui quem fala é a professora Simone, professora de vocês da disciplina de matemática. E hoje eu vim aqui dar uma explicação para vocês estarem resolvendo essa avaliação diagnóstica. Vamos lá? Questão 1. Observe as horas indicadas no quadrinho abaixo, depois responda à questão. Então vamos lá. O bolo ficará no forno por 50 minutos. A mamãe disse que João ligou há mais ou menos 20 minutos. Cheguei atrasado ao aeroporto por causa da chuva. Eu cheguei às 7 horas e o avião partiu 25 minutos antes. Então vamos lá para a pergunta. João ligou para sua amiga aproximadamente às... Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho aí no segundo quadradinho, a mamãe disse que João ligou há mais ou menos 20 minutos. Olha lá na mocinha que está lá na segunda tirinha, ela está marcando lá uma hora, não está marcando 3h15? 3h15 são exatamente, no caso 3 horas, são exatamente 15 horas. Então, seria 15 horas e 15 minutos, não é isso? Se eu passo 3 horas para 15 horas, né, são 15 horas e 15 minutos. E se eu quero saber lembrando que ela ligou há mais ou menos 20 minutos atrás, vamos supor se fosse 10 minutos atrás. Se são 15 e 15, se são 10 minutos atrás, então seria mais ou menos que hora? 15h05. Mas agora ele não quer saber 10 minutos, ele quer 20 minutos. Aí vocês vão fazer as contas, certo? A conta, né? É igual a que eu fiz. Tranquilo? Fácil, né? Vamos para a questão 2. E aí vocês marcam a alternativa correta. Vamos para a questão 2. Boletim diário atualizado Covid-19 em Chapadão do Sul, 10/3/2021. Eu já vou ler aqui direto a pergunta para a gente já ir direto na resposta, tá? Vocês façam a leitura aí em casa para não demorar muito o vídeo. Leia o texto informativo sobre o boletim diário do Covid-19 em Chapadão do Sul e responda. Com base no texto, podemos concluir que 203 pessoas encontram-se em tratamento ou vieram a óbito e 388 estão monitorados. Então, vamos lá. Quantas pessoas será que estão em tratamento ou vieram a óbito? Então, vamos ter que ler o texto, né? Então, vamos lá no texto. A Secretaria Municipal de Saúde Chapadão do Sul informa o boletim diário de Covid-19. Nesta quarta-feira, dia 10, né? O município tem 2.439 casos confirmados da doença. Desses, 2.322 já estão curados, 91 encontram-se em tratamento. Quantos que encontram-se em tratamento? 91, eu já sei que encontra. E 26 vieram a óbito. Vieram a óbito. Então, que conta que eu tenho que fazer, professor, para me saber quantas pessoas estão em tratamento ou vieram a óbito? Eu vou somar 91 mais 26. Tranquilo? E estão monitorados. Aí vocês leem o texto e acham agora quantos que estão monitorados. Bem tranquila a questãozinha, né? Tranquilo? Vocês leem o texto e já vai conseguir responder. Vamos agora para a questão número 13. Observe o boletim epidemiológico Covid-19 em Chapadão do Sul e responda. Então, vamos lá. Ok, passou aqui. Qual é a diferença entre os casos confirmados no boletim epidemiológico Covid-19 no mês de março de 2021 e novembro de 2020? Então, o que a gente vai fazer? Se ele quer a diferença dos casos confirmados, então o que eu vou fazer? Eu vou lá olhar quantos são os casos confirmados. Mas que mês que ele quer saber? Março e novembro. Então, vamos lá. No mês de março, quantos foram os casos confirmados? Vamos pegar aqui. Casos confirmados em mês de março é esse daqui. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. Casos confirmados.
2.439. Agora vamos lá no mês, fechar aqui, no mês de novembro. Casos confirmados, vou pegar aqui, 1.044. Então, professora, que conta que eu vou ter que fazer então? Se eu quero a diferença, eu vou pegar 2.439, subtrair 1.044 e já vou conseguir chegar no resultado. Vai ser a minha diferença. Tranquilo? E marca a alternativa. Vamos para número 4. Leia o texto informativo abaixo e responda. Vocês vão ler todo o texto, né? Eu já vou direto na pergunta. Há exatamente quanto tempo atrás houve a gripe asiática? Então, vamos ter que ler o texto, né? Em 1918 foi a gripe espanhola. Em 1957, a gripe asiática. E 10 anos depois, aí não preciso mais. Então, eu já sei que foi em 1957 a gripe asiática. Se eu quer saber exatamente quanto tempo atrás houve a gripe asiática, que conta que eu vou ter que fazer? Eu vou lá e vou pensar. Que ano que nós estamos? 2021. A gripe asiática houve em 1957. Então, que conta que eu vou fazer de subtração? Eu vou pegar 2021 menos 1957 e vou saber a resposta. Professora, mas a minha resposta está em séculos ou em década. Lembrando que uma década são 10 anos e um século são 100 anos. Tranquilo se fosse, por exemplo, a minha resposta 73 anos. Então, seria o quê? 7 décadas e 3 anos. Tranquilo? Vamos para a questão número 5. A distância da casa de Carlos até a escola é de 3.000 metros. Assinale a alternativa que indica essa distância em quilômetros. Vamos lá. Lembrando que 1.000 metros é quanto? Vamos lá. 1 quilômetro, não é isso? Se o 1.000 metros equivale a 1 quilômetro, 3.000 metros vão ser quantos quilômetros? Tranquilo? Se fosse um exemplo, 4.000 metros, seria quantos quilômetros? 4, tranquilo? Vamos para a questão número 6. Pedro pensou em um número e depois decompôs da forma a seguir. 4 vezes 1.000, mais 3 vezes 10, mais 5 vezes 1. Em que número Pedro pensou? Então, vamos lá, vamos pensar aqui também. Como que eu vou fazer, mas a professora está em decomposição? Tranquilinho, gente. Vamos resolver. 4 vezes 1.000, 4.000. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 1, 5. Então, olha só, se eu fosse pensar nesse número, seria 4.035, não é isso? Aí agora é só vocês responder, tranquilo? Vou fazer um exemplo com vocês. Se fosse 3 vezes 1.000 mais 2 vezes 10 mais 7 vezes 1, seria que número esse? 3 vezes 1.000, 3.000. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 7... 3 vezes 7. 7 vezes 1, 7. Então, seria que número? 3.027. Tranquilo? Agora, vamos para o próximo. Número 7. Marcelo ganhou do seu pai o valor representado na figura a seguir. Aí, tá aqui o dinheiro. Uma notinha de 10 reais mais uma dá quanto? 20. Mas eu tenho mais uma de 5, 25. E daí é só contar as moedinhas. Mamão com açúcar, não é isso? Lembrando que as moedinhas são de quantos? 4 moedinhas de 50 centavos dá quanto? E 4 moedinhas de 25 centavos dá quanto? Se eu te dar 4 moedinhas. Façam as continhas e marca a resposta. Fácil, fácil. Questão 8. Em uma semana, Roberto dá 27 voltas completas em certa pista de caminhada. Sabe-se que essa pista tem 845 metros.
Quantos metros Roberto caminha em uma semana nessa pista? Então vamos lá. Se eu sei que em uma semana ele dá 27 voltas e que se a pista tem 845 metros, que conta que eu tenho que fazer, professor? Eu vou pegar os 845 metros da pista e vou multiplicar por 27, porque ele dá 27 voltas em uma semana. E vou conseguir achar a resposta. Tranquilinho também, né? Vamos para o próximo. Questão 9. Observe a figura a seguir. Vamos lá, olhei a figura. As partes sombreadas da figura abaixo representam que fração do todo? Vamos lá. Eu quero a parte que está sombreada. Então, olha só, sempre que é a parte sombreada que eu quero, ou a pintada, quando ele fala assim, você olha quantos que está pintada ou sombreada. Olhando aí na figura, quantas partes estão sombreadas? 2. Mas e agora? Quantas que eu tenho no todo? Ó, a sombreada é 2, deixa eu colocar aqui. 2. E agora tem quantas? Aí vocês vêm em conta. 1, 2, 3, 4, 5, E achou a resposta. Então, vai ser 2 partes de quanto no total? Coloquem aí na resposta. Tranquilinho, tranquilinho, né? Questão 10. Observe a figura a seguir. Qual das imagens corresponde à planificação dessa figura? Lembrando, qual será o nome dessa figura? Vamos relembrar. Isso daí é o que? Um cilindro. Um cilindro é uma figura geométrica espacial. Ela é tridimensional, ela tem 3 dimensões. E como que funciona, professora? Como é que eu vou saber qual figura que é? Ó, só de olhar essa daqui, a primeira, a letra A, eu já sei que não é, né? Por quê, professor? Ó, ela tem que ter 2 partes redondas em cima e embaixo, então não é a primeira. E dos lados, ó, se em cima e embaixo ela tem que ser redonda, e dos lados ela pode ser uma figura de que jeito? Qual só que seria? Vamos lá? É só pensar um pouquinho que vocês vão conseguir responder, tá? Lembrando que ela é um círculo em cima e embaixo. Beijos, ficam com Deus. A prof ama muito vocês, é que tá muito triste sem vocês. Eu estou aqui sozinha na sala de aula, então para mim é muito ruim. E eu quero lembrar vocês que toda terça-feira eu estarei fazendo o atendimento de vocês aqui na escola e toda sexta-feira nós faremos atendimento no Google Meet. Ah, professora, eu não quero ir na escola. Pode fazer pelo Google Meet, tá? E aí eu vou colocar agora para vocês o link para vocês estarem acessando, que a gente vai começar a videochamada e a conversar a partir do mês de abril. Tranquilo? Amo vocês. Beijos, estou com muita saudade.